você acha que conseguiria aguentar? Já acampou, já ficou sem comer? Já comeu coisas duvidosas de madrugada e sobreviveu? Quão ruim poderia ser a comida medieval? As pessoas comeram isso por séculos. Milhões delas. Construíram catedrais, travaram guerras e criaram filhos com essa comida. Então, certamente, uma pessoa moderna, com uma base de saúde melhor e mais conhecimento acumulado sobre nutrição, conseguiria pelo menos 3 dias sem dificuldade. Não conseguiria. E o motivo não é o que você provavelmente está pensando. Não é o sabor, embora a gente chegue nisso. Não é a falta de variedade, embora isso faça parte. O motivo pelo qual uma pessoa moderna estaria em genuíno sofrimento físico dentro de 72 horas, comendo uma dieta medieval autêntica, tem a ver com o que essa dieta fazia a um corpo que não foi condicionado desde o nascimento para processá-la, e com o que ela continha que um sistema digestivo moderno nunca foi solicitado a lidar. Vamos estabelecer o que a comida medieval realmente era, porque a imagem popular está errada nas duas direções. Não era o banquete suntuoso do salão nobre, assados intermináveis, iguarias elaboradas e vinho temperado com especiarias, que preenche a versão de drama de época da Idade Média. Essa era a comida de talvez 5% da população, em dias de festa, e era excepcional mesmo para eles. Mas também não era a miséria cinzenta e uniforme de raízes cozidas e pão velho que a outra imagem popular sugere. Era algo mais específico, mais variado em alguns aspectos e mais limitado em outros, e sua relação com o corpo humano era governada pelo fato fundamental da agricultura medieval. Era sazonal, era local, e entre outubro e abril no norte da Europa, era o que tivesse sobrevivido ao armazenamento. Comece com o pão, porque o pão era a base da dieta medieval para todos abaixo da nobreza, fornecendo entre metade e 2/3 da ingestão calórica diária para a população camponesa da Inglaterra, França e Alemanha medievais. Não o pão que você conhece. O trigo disponível para a maioria dos camponeses medievais era um grão mais grosseiro do que as variedades modernas, moído em moinhos que deixavam mais farelo e casca na farinha do que a moagem moderna remove. O pão resultante era escuro, denso e pesado, de uma forma que a palavra pão não transmite completamente. Tinha mais fibra do que qualquer coisa num supermercado moderno. Fibra genuína, agressiva, não refinada, que o sistema digestivo de uma pessoa, criada com comida processada moderna, encontraria como uma parede. Dentro de 24 horas comendo pão medieval autêntico em quantidades medievais, o sistema digestivo de uma pessoa moderna estaria sinalizando seu descontentamento com uma clareza que não deixaria margem para ambiguidade. Fermentação no intestino produzida por introduzir, de repente, essa quantidade de farelo não refinado em um microbioma condicionado à comida processada moderna. Não é um ajuste suave. É uma renegociação dos termos pelos quais seus intestinos concordaram em funcionar. E a renegociação é desconfortável, audível e urgente. Pão também continha coisas que o pão moderno não contém. O ergot, uma contaminação fúngica do centeio e outros grãos que proliferava nas condições úmidas do armazenamento medieval de grãos. Era uma presença periódica no abastecimento alimentar medieval, e seus efeitos iam de náusea leve a convulsões, alucinações e a condição gangrenosa que as pessoas medievais chamavam de fogo de Santo Antônio, na qual os vasos sanguíneos se contraíam até o membro afetado escurecer e morrer. Mesmo sem o ergot, os grãos medievais armazenados durante o inverno acumulavam mofos, insetos e umidade que alteravam seu caráter biológico, de formas que uma pessoa moderna, comendo pela primeira vez, registraria imediatamente. A situação da carne é mais complicada do que a narrativa simples de camponeses sem carne sugere. Camponeses comiam carne, menos do que a nobreza, restrita a certos animais, mais presente. O que comiam com mais frequência era salgado, seco ou defumado. Porque carne fresca no inverno era um luxo que a logística do armazenamento de alimentos sem refrigeração simplesmente não permitia, exceto logo após o abate. A preservação com sal mantinha a carne comestível, no sentido técnico da palavra, por meses. O que produzia era um produto tão intensamente, esmagadoramente salgado, que comê-lo em quantidades medievais elevaria a ingestão de sódio de uma pessoa moderna a níveis que as diretrizes nutricionais atuais descrevem como agudamente perigosos dentro de um único dia. A sede que se seguia ao consumo de carne salgada medieval era combatida com o que estava disponível para beber, e o que estava disponível para beber era o outro elemento central da dieta medieval, que uma pessoa moderna encontraria imediatamente desafiador. Água em cidades e aldeias medievais não era segura pelos padrões modernos, não porque as pessoas medievais ignorassem seus perigos, mas porque a infraestrutura para torná-la segura não existia. A solução era a cerveja leve. Não a cerveja clara, fria e precisamente fermentada, de uma cervejaria artesanal moderna, mas uma bebida fermentada de grão com baixo teor alcoólico, consumida em quantidades que pessoas modernas achariam surpreendentes, porque era o principal veículo de hidratação da vida cotidiana durante grande parte do período medieval. Um trabalhador medieval bebia de 1 a 3 litros de cerveja leve por dia como rotina.
O teor alcoólico era baixo o suficiente para não produzir intoxicação constante, mas não era zero. E a combinação de consumo alcoólico leve e contínuo com as demandas físicas do trabalho medieval produzia um estado metabólico de base que o fígado de uma pessoa moderna, acostumado aos padrões de consumo de um adulto contemporâneo, não foi projetado para manter. Dentro de 48 horas do regime de hidratação medieval, um corpo moderno estaria lidando com os efeitos compostos da desidratação, porque a cerveja leve, apesar do volume, não hidrata tão eficientemente quanto a água, combinados com o que o microbioma intestinal estava fazendo em resposta ao pão. Os vegetais disponíveis na dieta medieval eram sazonais e limitados em variedade para os padrões modernos, mas estavam presentes e alguns eram nutricionalmente valiosos, de formas que compensavam parcialmente outras deficiências. As leguminosas, ervilhas, feijões, lentilhas eram o principal suplemento proteico ao grão para a dieta camponesa, cozidos em mingau espesso, o ensopado grosso de grãos e vegetais, que era a refeição padrão dos pobres medievais. O mingau não era a preparação repugnante que sua reputação sugere. Um mingau bem feito com ervas, leguminosas e os legumes sazonais disponíveis era uma refeição nutricionalmente razoável e genuinamente comestível. Mas era comido do mesmo pote, dia após dia, com o que quer que estivesse disponível, até que o pote estivesse vazio e reabastecido, e o pote raramente era completamente limpo entre os usos da forma que os padrões modernos de segurança alimentar exigem. Os produtos lácteos consumidos na Europa medieval eram não pasteurizados, o que em um contexto moderno está principalmente associado a queijos artesanais, mas que em um contexto medieval significa que toda a diversidade biológica de tudo que estava dentro ou perto daquela vaca estava presente no leite, na manteiga e no queijo feito a partir dele. Brucelose, listeria e uma série de outras contaminações bacterianas que a pasteurização moderna elimina eram características periódicas do abastecimento de laticínios medieval. Uma pessoa moderna, sem imunidade às cepas bacterianas específicas presentes nos laticínios medievais e com um sistema digestivo que nunca as encontrou, seria mais vulnerável aos seus efeitos do que uma pessoa medieval cuja exposição ao longo da vida forneceu pelo menos algum grau de resistência adquirida. Ao final do terceiro dia, aqui está o inventário do que está acontecendo com a pessoa moderna, tentando comer comida autenticamente medieval. O sistema digestivo está em rebelião ativa pela carga de fibra e pela exposição microbiana. A ingestão de sódio da carne salgada está produzindo sede que a cerveja leve não está resolvendo adequadamente. As exposições bacterianas dos laticínios não pasteurizados e dos utensílios de cozinha imperfeitamente limpos estão começando a produzir os sintomas gastrointestinais, que em uma pessoa medieval com resistência adquirida seriam um inconveniente leve e que em uma pessoa moderna sem nenhuma são algo mais sério. O sono, se tiver sido autêntico ao padrão medieval, acordar com a luz, dormir em 2 períodos separados, com um intervalo acordado no meio da noite, que as fontes medievais descrevem como normal, foi suficientemente diferente para adicionar fadiga a tudo o mais. Esta não é uma história sobre pessoas medievais sendo menos saudáveis do que as pessoas modernas. As pessoas medievais que sobreviveram à infância, a qualificação crítica, porque a mortalidade infantil no período medieval era impressionante pelos padrões modernos, eram em muitos aspectos fisicamente mais capazes do que seus equivalentes modernos. Eram mais magras, mais fortes nos grupos musculares específicos que o trabalho manual desenvolvia, e possuíam sistemas digestivos e perfis imunológicos moldados pela exposição ao longo da vida à diversidade biológica de seu suprimento alimentar. Camponês medieval comendo seu pão escuro e denso, seu toucinho salgado e sua cerveja leve não estava sofrendo. Estava comendo o alimento para o qual seu corpo havia sido calibrado desde a infância, nas quantidades que o trabalho que realizava exigia. A pessoa moderna tentando replicar essa dieta não é essa pessoa. É um visitante de um ambiente biológico para o qual não tem nenhuma adaptação, comendo alimentos que seu microbioma, suas enzimas digestivas e seu sistema imunológico nunca encontraram nessas formas e quantidades. O desafio de 3 dias não o mataria, provavelmente. Mas na manhã do 4º dia, a questão não seria mais se conseguia aguentar a comida medieval. Seria se estava disposto a passar mais um dia descobrindo. Resposta com base em tudo que o corpo teria comunicado até aquele ponto, quase certamente seria não.